Olá, turma. Vamos começar mais uma aula de história. Espero que todos estejam bem e vamos falar um pouco sobre o renascimento cultural. Primeiramente, vamos falar sobre o humanismo, gente, que é uma característica marcante do Renascimento. O humanismo é um movimento literário que marcou a passagem da Idade Média para o Renascimento. O humanismo foi um movimento literário de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Muitos estudiosos nem o consideram como um movimento literário. Na história mesmo, esse período e suas produções carregavam traços de um movimento medieval em decadência, o trovadorismo, e do movimento moderno em ascensão, o Renascimento. Assim, é possível verificar nas obras literárias desse período uma mescla do velho e do novo modo de pensar da humanidade da época. Gente, o humanismo vai ter grande influência nesse período, tanto por fatores sociais como econômicos. Uma nova classe social está em ascensão, que é a burguesia, os comerciantes, que vão começar a competir com os nobres e vão ganhar importância na sociedade. Além disso, a expulsão dos camponeses pelos senhores feudais, vai ter fome, doença, peste negra, que a gente já estudou. Tudo isso. E essa época, que era o absolutismo, né, que os reis que mandavam, que o poder estava na mão dos reis, tudo isso vai influenciar a queda da hegemonia da igreja, a qual passou a ser criticada, inclusive por seus seguidores, fato que colaborou para uma visão antropocêntrica, em oposição ao teocentrismo, ou seja, o pensamento religioso, que até então possuía uma visão teocêntrica, que estaria no centro das preocupações humanas. Deu lugar a uma visão antropocêntrica, que estaria no centro das realizações do universo humano. Olha, as características do movimento teocentrismo, antropocentrismo: Deus vai deixar de ser o centro, o homem vai ser o centro. Vai ter o cientificismo, que é assim, a razão, a ciência. Eles vão pensar de forma mais racional. Descrição da figura humana, inclusive a mulher, com detalhes, os corpos, descoberta da natureza, dos campos, das florestas, das montanhas. Descentralização do conhecimento, porque tudo era controlado pela Igreja Católica. Apoio aos valores cristãos e medievais. Aqui o texto foi do Brasil Escola, né, que foi humanismo. Agora vamos centralizar no Renascimento mesmo, né? O Renascimento ou Renascença foi um movimento muito importante da história da Europa. Ele começou no século XIV, no final da Idade Média, e terminou no século XVI, no início da Idade Moderna. Olha aqui, é o afresco da Escola de Atenas, né, do pintor renascentista Rafael, que mostra os filósofos Platão e Aristóteles ao centro. E além de outros estudiosos da Antiguidade, no Renascimento, o pensamento da Antiguidade clássica foi retomado com base para desenvolver novas ideias, que é esse pensamento clássico, a grego, né? O pensamento grego. Olha aí a imagem, os detalhes, né? Por que ele é chamado de Renascimento? Porque diz que foi que renasceu, ele renasceu da cultura e a arte da Grécia e da Roma antiga, gente. Por isso que o nome Renascimento. O pensamento da antiguidade foi retomado com base para desenvolver ideias novas. Nesse período foram feitas grandes descobertas científicas e foram criadas obras de artes belíssimas. Origens: na Idade Média, duas instituições dominavam a Europa: o Sacro Império Romano na política e a Igreja Católica na religião. No século XIV, as monarquias e a religião começaram a perder seu poder. Diversas nações europeias se fortaleceram nessa época. As pessoas deixaram de escrever em latim, que era a língua usada pela igreja, para escrever em suas próprias línguas. Assim, tinha-se mais liberdade em criar novas formas de pensar. A igreja não era mais o centro. A racionalidade, a ciência, o homem eram o centro, né? O humanismo, como a gente já falou, até o Renascimento, Deus e a religião eram o centro da vida. Na Renascença, eles vão começar a pensar na importância dos seres humanos. Esta é uma das principais características do Renascimento. O homem é o centro do mundo. Por esse motivo, os pensadores dessa época foram chamados de humanistas. O humanismo valorizava a vida na Terra e os humanistas queriam compreender o mundo ao seu redor.
Um dos primeiros humanistas foi o Francesco Petrarca, poeta italiano que viveu entre 1304 e 1374. Ele se interessava por tudo que os escritores antigos haviam dito sobre a humanidade. Muitos compartilhavam o interesse de Petrarca, como o grande contador de histórias Giovanni Boccaccio. Francesco Petrarca foi um dos primeiros humanistas da história. Gente, uma grande invenção desse período foi a imprensa. Johannes Gutenberg vai inventar a imprensa. Isso vai permitir que os livros que eram escritos manualmente à mão fossem impressos em muitas cópias para que um número maior de pessoas pudesse ler. Em pouco tempo, as obras impressas espalharam as ideias do Renascimento por toda a Europa. Um dos primeiros pensadores a ver seus escritos impressos foi Erasmo de Roterdã, assim como seu amigo Thomas More, autor de Utopia, 1516. Foi canonizado pela Igreja como São Tomás Moro. Erasmo era um pesquisador religioso, mas se interessava muito pelo humanismo. Erasmo foi um dos primeiros pensadores a ver seus escritos impressos. Também a primeira coisa impressa, gente, foi a Bíblia. A ciência, gente, esse espírito de investigação, a pesquisa, vai também renascer. De modo geral, na Idade Média, estudiosos buscavam que nos livros os seus conhecimentos científicos. Já na Renascença, no Renascimento, os pesquisadores vão ultrapassar o que era ensinado nos livros e vão começar a fazer experimentos e observações. Nicolau Copérnico, que foi um dos maiores astrônomos do Renascimento, ele vai mostrar que a Terra gira ao redor do Sol, que essa descoberta vai revolucionar a ciência, a filosofia e a religião. Antes de Copérnico, por mais de 1000 anos, as pessoas acreditavam que tudo no universo girava ao redor da Terra, que a Terra era o centro, né? Nicolau Copérnico foi um dos maiores astrônomos do Renascimento. Em Bruxelas, nasceu o médico também Vesalius, Andreas Vesalius, que ele vai dissecar, estudar cuidadosamente a anatomia do corpo das pessoas mortas. Ele vai descobrir mais sobre o corpo humano, vai aprimorar a medicina. Já na arte, alguns dos maiores artistas do Renascimento trabalharam na Itália, especialmente em Florença e nos seus arredores. Do século XV ao XVIII, com pequenos intervalos, Florença foi governada pelos Médicis, uma família de banqueiros. A família Médicis patrocinava a arte, ou seja, pagava aos artistas para que eles trabalhassem. Assim foram criados palácios públicos, museus, praças, esculturas e pinturas. Leonardo da Vinci, que viveu de 1452 a 1519, exemplifica de forma completa os ideais do Renascimento. Ele foi pintor, escultor, engenheiro, arquiteto e cientista. São dele dois dos quadros mais famosos do mundo: a Mona Lisa, que se encontra no Museu de Louvre, em Paris, na França, e a Última Ceia, pintada na parede da sala de refeições do convento Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália. Ele também criou esboços e projetos de máquinas voadoras, séculos antes da invenção do avião e do helicóptero. Está aqui o quadro, né, de Mona Lisa, que foi a pintura à obra de Da Vinci, que está no Museu do Louvre, em Paris. Também temos Michelangelo, que também foi um artista genial do Renascimento, arquiteto, escultor e pintor, que vai se destacar em todas as áreas. São dele a cúpula da Basílica de São Pedro, do Vaticano, as esculturas de Davi em Florença e Moisés em Roma, bem como as pinturas do teto da Capela Sistina nos museus do Vaticano. Também vamos ter Rafael, que foi outro grande pintor renascentista. Assim como Michelangelo, ele vai representar figuras religiosas, mas exprimindo suas qualidades realistas e humanas. Também nesse período, gente, tem viagem de exploração. O Renascimento vai levar as pessoas em busca de novos mundos, como Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Américo Vespuccio e outros navegantes. Partindo da Espanha e de Portugal, chegaram a um continente até então desconhecido para os europeus, a América. Exploradores europeus fizeram diversas viagens para o Novo Mundo entre os séculos XV e XVI. As linhas verticais pontilhadas mostravam as primeiras divisões dos territórios da Espanha a oeste e de Portugal a leste, como vão chegar também ao Brasil, né?
O final do Renascimento. Nenhum acontecimento especial, gente, vai marcar o fim desse movimento. O espírito da descoberta vai definir aquela época, vai levar as pessoas a experimentar novas ideias em todos os aspectos da vida, na arte, na economia, na política. E ao pouco, esses artistas vão inventar novos estilos, temas e formas. Vão começar a surgir novos modos de pensar em todas as áreas, inclusive na política. Formas de governar menos aristocráticas e mais democráticas vão começar a se desenvolver nesse período. Aqui também está. Foi baseado no artigo Renascimento, né? E vai ficar aí uma atividadezinha para vocês responderem. Se cuidem e até a próxima aula.